Bem-vindos, Blabla Amigos. Aqui, como sempre, Dr. Miáficas e Gabriel Cepaluni vão comentar as notícias mais fantásticas deste mundo. Mas antes disso, cara, eu quero falar sobre o nosso passeio de ontem, que a gente saiu com os amigos no Shopping Higienópolis. O que você achou do passeio, cara? Blá, 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 blablaciones. Achei o passeio sensacional, só que o que me chamou mais atenção, quando fui dormir com essa coisa na cabeça, tinha uma menina lá que eu vi com o cara deveria ter seus 55 anos. 50, você tá sendo generoso, eu acho que se bobear até 60, cara. Até 60, mas... Cabelo todo branco. E o cara destruído, né? Destruído. Barrigudo, mas assim, o que importa é ter, né? Então a menina deveria ter no máximo, eu chutando alto. No máximo 23. Não, eu daria menos, no máximo 20 anos. Tava ali nos 18. Uma assim. das mulheres mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. Não, toda a sua vida? Sim. Era gata? Não, Gata pra caralho. uma das mulheres mais lindas que eu já vi em toda a minha vida, isso com certeza. Das mais lindas da vida, mas... Então no meu top, entre 10 mulheres, top 10, eu acho que ela é a segunda. Porra! Sério, aquela mulher, você não prestou atenção. Não, eu prestei. Não tanto porque eu tava sentado com tua esposa. Eu tava com a minha esposa e ela tá ali atrás, né? Mas tipo, também eu sou professor, né? Então tem muita aluna que é bonita na minha vida, assim. Agora, você também, né? Porque onde você trabalha também passa umas mulheres bonitas. Abrações. Então... E daí... Mas está entre os tops ali da que eu já vi em toda a minha vida. Então, eu peço a você que, se puder realizar meu sonho aí, então, assiste o nosso canal, dá um like, porque isso é a comenta, porque vocês podem nos ajudar. A única chance de você um dia ter uma mulher que nem aquela, a partir de hoje, né? Ou ganhar na loteria, que é possível, ou você ficar famoso. Mas raramente é difícil jogar na loteria, né? Rara. Não, a loteria da vida, você sabe? Sim. Tipo, tem uma menina lá que ela é linda, maravilhosa, perfeita, daí ela é cega, de repente ela vai gostar de você, entende? Sim. Agora, isso... Mas mulher é caro, eu vou te contar, é muito caro a mulher, entendeu? Então, o cara ali... Tem que ter muita grana, porque é uma coisa cara. Sim, algumas, né? Sim. Algumas. Ali tinha uma discrepância, né? Porque você não vê uma mulher daquela junto com um cara daquele na periferia. Não, jamais. Então você vê essas coisas no Shopping Higienópolis, sim. Em Perdizes, em Moema, nos bairros chiques. Sim. Assim, não é um cara desprovido de posses, né? Ele tava pagando a conta de todo mundo ali, né? Talvez ele tivesse até um status social que pela conversa parecia que ele era do meio teatral ali, né? Meio artístico, né? Essa coisa de musical. Então ali... Mas é isso, se vocês puderem nos ajudar, nós agradecemos muito, é só dar um like, só se inscreve no nosso canal. Que é a única chance de você jantar um negócio daquele, né? Então, mas voltando lá... Eu sou casado. Voltando lá ao nossa programação normal, né? Falando da escalada, assim, das tensões bolsonaristas, né? Do judiciário brasileiro. Sim. A gente vê que o judiciário está se metendo em tudo, né, cara? Eu acho que quem manda no Brasil hoje em dia é o judiciário. Por um lado, às vezes é assustador, porque eu tenho a clara sensação que a gente não está numa democracia, nem vou dizer perfeita, mas a gente está ali num regime intermediário entre uma democracia e um sistema autoritário, né? Porque muita gente tem medo de muita coisa hoje em dia. Tem medo de falar o que você pensa, você tem medo de um monte de coisa. E às vezes você vê umas punições aí que são absurdos. Eu não sei o detalhe dos processos, mas, porra, a cabeleireira pinta de batom a estátua, não é nem de tinta. Não, foi de batom. É um negócio que você passa um pano lá e... E o camarada, cabeça de ovo, quer dar 14 anos de prisão pra essa senhora. E depois você vê um cara
sabe? O cara é do PCC, o cara é do crime organizado. A gente acabou de ver agora aquele Gerdel que foi preso lá num apartamento em Salvador com não sei quantas malas de dinheiro. Aí teve um juiz lá que abuso de poder, de os caras terem entrado no apartamento e o cara falou que ele é inocente. Então é uma complicação, porque as pessoas elas ficam torcendo, falam, não, essa cabeleireira é golpista, não sei o que, ela merece. Mas a questão é, um dia é contra você, um dia é a favor de você, né? Os movimentos sociais, MST, CUT, os caras já fizeram um monte de protesto, quebraram as coisas, e daí nunca aconteceu nada. Mas começa a criar esse precedente de pegar uma cabeleireira, cara, que pintou de batom, não é nem de tinta. Teve um vagabundo aí, que eu acho que do PSOL, ele tocou fogo na estátua do Borba Gato lá, não sei se vocês lembram. O cara foi só lá na delegacia e voltou. Então... Pô, que merda é essa, velho? Sabe, mesmo que tivesse um plano de golpe, meu cabeleireira não tava dentro do plano. Pô, ela tava armada, ela tava no frente de guerra. A mulher nem sabia o que tava fazendo. Foi no calor da emoção ali, porra. Então, o Brasil tá estranho. Não é só o Brasil que tá estranho, mas a gente vive aqui, tá estranho, sabe? Eu me preocupo muito, porque as pessoas, como eu falei agora há pouco, elas ficam torcendo, falando, não, como é um cara contra o que eu gosto, vamos punir ele mesmo. Só que o mundo gira. Se você abre essas brechas, um dia pode ser você, entende? Pode ser alguém da sua família, pode ser um outro tipo de protesto. A galera vai fazer protesto aí contra a tarifa de ônibus, vai ser presa, entende? E que nem existe mais esses protestos, viu? Se você for ver bem, não existe mais esses protestos, realmente não existe, porque você vê que a coisa está tão opressora assim, que não existe mais. Eu não vejo protesto nenhum. E é engraçado porque você pode falar muita coisa do Moraes, dele, né? Mas é um cara que parece que trabalha pra caralho, né? Todo dia ele tá fazendo... Não, ele trabalha a favor de um lado só, né? Sim, mas o cara ativo, né? Então, e ele que manda, né? Tudo cai pra cima dele. Engraçado, qualquer coisa é pra cima dele. Você não ouve falar dos outros juízes, não, só ele, cara. O cara é o cabeça, porra. E tem várias, assim, rumores, antecedentes, que até tem gente que dizem que é perseguida por causa disso, de coisas feias que ele fez no passado. Eu nem vou falar aí, porque a gente quer que o Blablacione continue, né? Mas é umas coisas assim, é um cara meio que parece meio perigoso, assim, sabe? Então. Dá um pouco de medo desses caras. E o interessante é isso, que ele é a vítima, ele é o cara que vai julgar e é o cara que acusa. Ele é tudo, cara. E a mídia, e a galera, o juiz não fala nada. Eu leio o UOL diariamente, porque é aberto, né? Acabo lendo o UOL. Mas, cara, tá cada vez mais, porque antigamente o UOL é do Grupo Folha, né? Sim. Eu lembro que na década de 90 eu fiz jornalismo. Na década de 90 o negócio da Folha, ainda que fosse impossível, a marketing deles é agente imparcial. Mas agora eles não falam mais isso. Tá parecendo quase puxadinho do governo. É um jornal de partido, cara. Eles mostram uma posição, ele não entrevista ninguém de outro lado, sabe? Que nem esse negócio de 14 anos. Eu vi eles entrevistando um juiz que fala que isso é normal. Um jurista, né? Um cara de uma faculdade lá da puta que pariu. Não é nem de um lugar tão proeminente. Então os caras vão buscar como fonte as pessoas que pensam igual a eles. Não tem mais... Sim, não tem um contraponto. Não tem mais aquilo do jornalismo. Vamos ser imparcial. Tem um cara que tá falando isso, vamos buscar um outro cara que pensa diferente. Sim. Não, eu não sei por que isso aconteceu. Não sei se é Lei Rouanet. Então, é tudo isso. Não é nem Lei Rouanet, as verbas que dão para a imprensa. Não, mas tem uma verba destinada do governo que foi só para a imprensa, e foi, assim, bateu recorde. Eles destinaram grana pra caramba só para as mídias aí, né? Essas mídias tradicionais, tipo, que nem você falou, Grupo Folha, Sim. Globo, tudo isso
isso, é mídia tradicional, cara. Não, e a galera não fica atenta, cara. Não. Você se engana, porque os caras são bons em manipular. E é só assim, é sempre, contra a democracia. Tipo, eles põem a democracia como se fosse assim, ó, esse cara não presta, ele foi contra a democracia. Como assim? Eu não posso mais questionar as coisas porque eu sou contra a democracia? Se eu questionar você, não pode, porque só o meu tá certo, só o meu lado. Como assim? Sim. Contra a democracia que basicamente o mesmo partido está no poder desde os anos 2000 e o país só vem piorando, na boa, assim. Sabe? O poder de compra do brasileiro está cada vez menor. Eu tô no mesmo lugar há muito tempo, eu ganho menos do que antes, porra. Só em dólar, então, e eu acho que não sou só eu, aqui é todo mundo. Sim. O poder de compra tá, horrível. Você não consegue comprar nada. O seu salário não aumenta conforme a inflação bateu ali, tudo aumenta. E seu salário não fica. Eu acho assim, eu sou um cara de humanidades, mas eu sou de uma tradição diferente de muita gente da faculdade que só pensa de um lado e o outro lado é inimigo. Eu acho que a gente deveria, num país saudável, você deveria debater tudo, cara, sabe? Tipo, não ter esse negócio de falar, eu tenho essa posição, daí o outro te xinga e acaba a conversa. Eu acho que falou assim, você é homofóbico, você é racista, você é tudo isso. Você é ditador. Aí morreu. Porque daí vai pra agressão, você fica com medo, você falou assim, o cara me rotulou de tudo isso, não sobrou mais nada, eu tenho que... Ou eu peço desculpa, eu xingo ele também e vou embora, sabe? Então, tá faltando mais debate nesse país para sair desse poço que a gente entrou, né, com esses governos aí. Sim, agora... Inclusive que eu acho que, eu já estou vendo isso, que é clássico do Brasil, mas o PT é o mestre disso, os caras, no ano eleitoral, começar a gastar que nem louco e quem vier depois que se foda. Aí ele chega e fala assim, no meu governo foi melhor, isso era tanto. Aí o cara entra para conter os gastos, manda um monte de coisa embora, não pode estar gastando porque, tem que deixar a máquina financeiramente melhor. Aí esses caras entram de novo com o mesmo discurso para a próxima, 2029. Falam, o meu governo foi melhor, a gente dava assistencialismo, a gente fazia isso e aquilo. Aí os trouxas que estão lá acreditam, nesse governo desse cara foi melhor. E mesmo quando a bomba explode na mão deles, que nem a Dilma. Sim. A Dilma, em grande parte, ela caiu porque a situação econômica estava ruim, péssima. Sim. E quem implantou? Não fui eu não estava no governo, foi eles mesmos. Só que daí eles constroem uma narrativa que teve um golpe, que foi elite. Todo mundo tava infeliz, cara. Quem deu o golpe foi o Temer. Aí você fala, mas o Temer era o vice de quem mesmo? Meu também não era. Vice de vocês, caralho. Vocês que colocaram o Temer lá, que fez um ótimo trabalho em 2 anos, viu? O Temer, eu acho que foi o melhor presidente, como eu já falei aqui, depois do Fernando Henrique. E agora só voltando às notícias nossas lá, depois disso, tudo isso aí, a família Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro fez bem de ir para fora, porque ele ia ocupar lá um cargo lá de alguma coisa, ministro, não sei se era ministro, alguma coisa, de uma coisa, e não deixaram, cara. Eu não tô sabendo. Ele ia ocupar um cargo lá maior, e daí caíram para cima e falaram, não, ele não vai ocupar, mas já estava tudo lá esquematizado, não, ele vai ocupar esse cargo como se fosse o Nicolas Ferreira, ele ocupa uma bancada lá que é da parte da... Uma comissão, né? Uma comissão, e ele ia fazer parte dessa, ele ia ser o chefe da comissão e não deixaram. Eu acho. Aí falaram assim, ele fugiu. Não, cara, se o cara não pode ocupar, o cara que é deputado estadual, federal, se ele não poder ocupar o cargo que ele foi votado ali entre aqueles caras para estar lá, então eu vou embora, porque eu estou sendo perseguido mesmo. Não, eu acho que a política no Brasil ficou muito perigosa, né? O que fizeram com o Lula, não que ele não tinha culpa no cartório, né? Os caras tentaram tirar ele de campo, né?
né? E daí o pessoal constrói a narrativa que está sendo perseguido, não sei o quê, que é um crime político, que é um preso político, e aquela ladainha toda que não cola, mas a galera acredita, né? E daí tem uns Jean Willis, fala que vai fugir e vai criar todo um problema. Daí agora eu tô tentando fazer mais ou menos a mesma coisa com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro eu acho que eles até aprenderam, porque se você não prende o cara, se você prende o cara, ele tende a virar mais mártir, sabe? Que a galera vai lá, os fãs vão lá, a gente sem o que fazer vai lá ou paga pelo partido, sei lá, ou as janjas da vida. Inclusive eu descobri um enigma foda, cara, já eu vou te falar, me lembra. Tá. Então, daí a galera vai lá. Então, às vezes eu tenho a impressão, vamos ver, que eles estão cozinhando o Bolsonaro. Tipo, os caras não vão prender e não vão deixar ele também se candidatar, né? Então, para tirar ele, que ele é um dos caras que tem mais chance, né, tentar tirar ele da corrida presidencial. E só voltando, lembra do Campos Neto, que foi o cara do Banco Central que o Bolsonaro colocou? Aí ele ficou até, eu acho que até o ano passado, no Banco Central, e o PT, a esquerda, tudo metendo o pau, falando assim, não, os juros estão altos, a Selic está alta por causa do Campos Neto, que foi o Bolsonaro que deixou. Agora tem lá o cara, lá o Galípolo, que aumentou 14 alguma coisa, você vê eles quietinhos, não falam nada. 14,25, eles não falam nada, são tão cretinos que eles não falam nada, nem a mídia falando nada. Então, e aí, e agora? E mais uma vez, o juro do Brasil é um dos maiores juros reais do mundo. Sempre quando o PT, por coincidência, está no governo, é gasto, cara. É tipo, as pessoas não conseguem ver o simples. Você começa a gastar o que você não tem, você começa a gastar muito, no começo parece que você tá rico, mas chega uma hora que você tem que pagar a conta, entende? Então isso é típico do PT. O pessoal se anima, tem época que funciona melhor, você tem muita commodity, tá entrando dinheiro do exterior, tem época que funciona pior que agora. Mas é uma política clássica do PT e na verdade começa com o regime militar, com o Getúlio, que os caras entenderam que ficar gastando mais do que tem e não ter um plano de longo prazo para o país, a população compra essas porcarias. Mas eu vou falar de uma coisa importante que eu descobri, cara. O que foi? Você sabe que eu sou um cientista, eu já fiz um monte de coisa aí, fez até seu robonoide, né? Até a inteligência artificial que eu tenho que é o robonoide que vai estar aí, vocês vão ver futuramente esse nosso vídeo com a criação dele. Exatamente. E eu fui o cara que foi atrás das peças. Entendeu? Embora eu falei, né, que eu vou para Finlândia e vou trazer outras peças. Inclusive, eu estou pensando, talvez no futuro, testa esse modelo. Eu vou testar. Se ele der algum problema... Se ele der algum problema, eu já passo para frente. A gente cria um modelo novo para você, para você ir experimentando. Mas eu descobri uma coisa fantástica, cara. O que foi? Você já ouviu falar do dilema do ovo e da galinha? Acho que sim. Quem nasceu primeiro, o ovo e a galinha? Lógico. Você sabe que esse dilema vem desde a antiguidade e ninguém conseguiu desvendar ele. E você conseguiu? Eu consegui. Me fala então. A Janja nasceu em 1966. O Moraes nasceu em 1968. Então foi ela. Então a galinha veio antes do ovo, cara. Verdade. Porra, sensacional essa descoberta. Tipo, uma descoberta. Ele desvendou esse mistério que, há milhares de anos. Agora, finalmente. Porra, sensacional. Resolvemos esse enigma. A galinha veio primeiro, galinha Janja. Pô, sensacional. E o ovo, cabeça de ovo, logo em seguida. Inclusive, Janja rima com o quê? Canja. Com granja? E com canja também, que é feito da galinha. Então não é uma ofensa. Não é. É mais um poema. Sim, rima com tudo. Canja. E nada contra a galinha, nem contra o ovo. Não, né? Inclusive, a gente tá valorizando esse pessoal. Sim. A gente tem que falar isso para o ovo. Tá caro pra caramba. O ovo tá caro, a carne tá cara. A carne, inclusive... Nossa Senhora. A carne de galinha tá mais caro do que a picanha, cara. E os caras ainda caem nessa, que ele falou assim, vai ficar mais barato. Pelo contrário, né?
Mas dizem que a galinha, ela não consegue voar. Mas a nossa voa, cara. Voa pra caramba. Voa pra caralho. Gasta nesses voos, Não para. que gasta de combustível. Porra, haja dinheiro. Aí quando vê o maluco lá do Banco Central querendo conter os gastos da galera Agora. do governo federal, fala, não sei o que, pô, tô tentando arrumar minha casa, vocês estão gastando demais, calma, gente, eu tenho que controlar. Agora, fala Não, sério. não. O cara lá do shopping, o cara nem é presidente e ele Puta, esse cara é selecionou foda, melhor, hein? Imagina aquele cara presidente, hein, cara? Pô, O esse que o cara tava fazendo? Não, vamos entrar no assunto porque, puta que pariu, eu tô com essa imagem até agora. Não, mas uma hora a gente chega lá. Você, né? Eu sou casado, tô bem. Mas não tem. Vamos falar sobre o Papa Francisco. O Papa Francisco. Ó, o que tá lá, o que apareceu agora lá no Vaticano, não é ele, viu? Não é ele. Isso aí é o clone dele. Não, essa é a sua versão. Não é a minha versão. A gente Sua sabe versão, do nosso direto Eu correspondente, tenho uma- doutor Abóbora, direto de Roma. Não, isso lá é no o- Vaticano. isso que o- Ele já morreu, cara. Isso Já que morreu. o doutor Abóbora fala, mas você sabe que o doutor Abóbora, às vezes, ele esconde algumas coisas também, né? Não, ele gosta de esconder. Ele gosta esconde de- umas Ele coisas. trabalhou no Instituto Butantan, só que ele foi mandado embora porque ele estava escondendo cobra. Tava escondendo Exatamente. Uma época aí que sumiu umas cobras, dizem que foi ele. Eu não sei porque eu não gosto de acusar ninguém sem prova. Mas tem rumores que o doutor Abóbora fez respiração boca a boca no Papa e ressuscitou o Papa. E o Papa veio buscar Preta Gil e o Charlie Sheen, cara. Eu acredito nisso. Eu acho Eu que... acredito. Porque tem Mas- essas duas teses. Porque isso é a melhora da morte que fala, né? Sim. É aquela melhora vai dar ali 3, 5 dias e vum. Não, mas só pra falar, a gente brinca tudo. Eu gosto desse Papa, eu acho que é um Papa sensacional. Tipo, eu acho que é um dos elementos. Não faz meu estilo. Não, tudo bem, mas é Eu um. gosto mais do aquele Papa João Paulo lá. Ah, o Arregão. O Papa João Paulo? Não, João Paulo não. É, o Papa João Paulo, João o primeiro Paulo. lá, Não. o cara do polonês. Não, mas esse daí ninguém lembra. Os Não, caras que mas- assistem esse canal tá tudo em bengala, esses caras. É só eles lembram. Não, o Miguel lembra. Não, o Miguel Pô, lembra. Os caras lembram, pô. Não, mas esse já faz tempo. Eu pensei Não, que você mas tava isso falando do Arregão. Não, esse foi o melhor Papa que já existiu. Não, Papa o João Paulo é legal. Ó. Sensacional. Contra o esse cara. comunismo. Pô. Contra o esse cara- comunismo. Você sabe que o Stalin, um grande líder comunista aí da União Soviética, um carniceiro, uma vez ele perguntou quantas estrelas tem o Papa, né? Falando, tipo, o cara não é general, não tem Sim, arma, sim, não tem sim. poder nenhum, né? Sim. Mas João Paulo II foi muito importante para a derrocada do comunismo. Sim, cara. esse cara foi. E você sabe por quê também, né? Por quê? Porque ele era polonês, cara. Sim. Tipo, sim. só gosta de comunismo quem não viveu num regime comunista. Sim, com certeza. Tipo, aí você adora, daí você sonha. Ah, eu vou ficar sem trabalhar, os caras vão dar comidinha na minha boca, vai ter Que nem justiça essa social. galera aí, porra, eu vi aqui agora uma faixa também, contra o trabalho 6 por 1, alguma coisa assim, você precisa viver mais. Eu vou dar, mas quem vai produzir? Eu fico me perguntando, quem vai produzir? E essa galera, quem vai trabalhar? Quem não vai? Porque já tem trabalho pra caramba, né, no país. Você vê a galera trabalhando pra cacete, né? Você pega uns estados aí, tipo Piauí, Maranhão, tem mais gente com Bolsa Família do que trabalhando. E aí, como que você faz? Aí se você lança mais uma lei dessa, contra o 6 por 1, aí você fala, maluco, que maluquice A é questão é o essa, velho? seguinte, o Brasil é um país estranho, porque a gente às vezes quer ter umas leis de país europeu, né, que já tem uma renda alta, e aplicar no nosso país, que não, é um país que não cresce, que está cheio de problema, sabe? Tudo bem, de repente essa lei até não seja tão ruim, eu nem vou... Não, mas não pra gente, que a gente é novo, cara. O país é novo. E tá Você pega velho. Então, você pega um país europeu que já é velho pra caramba, beleza, os caras têm como se virar, tem como se manter. Isso não sei até quando, né? Porque o mundo tá louco, né? Sim. Eles estão tendo uma puta invasão lá de caras Não. fugindo da guerra e entra qualquer tranqueira lá. Não, Então, e- isso eu não sei até quando isso vai durar, né, pra eles. E Né? a gente se ilude, porque a Europa de hoje não é a Europa de 20 anos atrás, não, cara. Esquece. A cara. situação tá ficando preta Não, lá, lá é sem Lá é um- conotações. Lá é um barril de raciais. pólvora, cara. Lá é um barril de Não, pólvora.
cara, não tem agora, essa. porque o que aconteceu? Depois da guerra, os Estados Unidos, eles mesmos determinaram, né, que os europeus acharam bom, falou, não, a gente vai garantir a segurança da Europa. Então não se arma porque vocês já fizeram um monte de merda aí, Primeira, Segunda Guerra e um monte de outras guerras aí, então não vão se armar muito que a gente vai garantir a segurança. Então os Estados Unidos têm base em todo quanto é país do mundo. Sim. Até em Cuba, os Estados Unidos têm base militar. Sim, na Alemanha, ali na Alemanha, na Bélgica, um monte de lugar. Tudo. Mas daí... Daí agora o Trump falou, não, foda-se vocês, desculpa assim, mas ele praticamente falou, não, os Estados Unidos agora é um país isolacionista, vocês se viram aí, já gastamos muito dinheiro. E agora, e o Putin está pressionando ali, certo? Então agora os europeus vão ter que, no meio da crise, porque eles estão em crise, a Alemanha está em crise, porque eles não se prepararam para se desvincular da dependência russa, então o gás subiu, né? Teve... Eles estão fodidos, velho. Estão ferrados. A energia que eles estão produzindo é através de usina de carvão. Eles estão E fodidos. triplicou o preço da energia, junto com outros problemas que já tinham, né? E o negócio tá mal. E agora eles vão ter que se armar. E agora, tipo, desde 45 que eles não investem em armamento. A indústria bélica agora deles vai ferver. Agora né? eles vão ter que comprar armamento dos Estados Unidos, vão ter que investir e aumentar a produção deles, começar. Então, dinheiro que deveria ir para sistema de bem-estar social, para previdência, essas coisas, boa parte disso vai para armamento, cara. Sim, sim. Então vai ser... E a pressão ali tá pesada, porque os caras estão com medo. Eles falam, não, parece que a União Soviética não, a Rússia vai ganhar a guerra. Então, eles ganhando a guerra, quanto tempo vai demorar para a Rússia invadir outro lugar? Lógico, sabe? Porra. Então os caras estão começando a se armar. Lógico que isso exige gasto. A gente tem uma posição privilegiada nessa questão, porque a gente é muito mais forte que nossos vizinhos, né? Tá longe das grandes potências, então a gente não precisa entrar nessa corrida armamentista, mas os europeus vão ter que gastar dinheiro que ia para saúde, educação. Porque eles têm coisas que a gente tem a mudança, né? Sim. Aqui a gente tem, eles não têm. Então, a gente, por enquanto, não vai precisar, mas eu acho que a gente deveria investir muito também em coisas. O nosso exército, ele não tem um drone hoje, cara. Um drone tipo de arma, que é coisa... Sério, não tem? Não tem drone assim que fala assim, esse drone... Eu sei que parece que a gente tá investindo em submarino nuclear, mas isso faz tempo, eu já ouvi isso faz tempo. Também mas um dia acontece. Bom, mas eu acho que é só isso, porque nosso tempo está estourando já. O que é que você tem aí pra gente? Não, mas aí você já cobriu tudo. Não, falando de investimento, não sei o que, tem um negócio que eu até brincava, porque na época da Dilma, não sei se você lembra, ela falava que para as Olimpíadas ou Copa, ela ia fazer o trem-bala que ia ligar o Rio até São Paulo. Depois começou a ver que não ia dar tempo, era o Rio até Campinas, depois silenciou, certo? E depois entrou a crise e ninguém falou mais dessas coisas. Mas agora tem vários planos aí de construir trem-bala no Brasil. Inclusive, ligando a São Paulo-Santos, São Paulo-Rio, voltaram a falar dessas coisas. Não, eu espero que volte, mas a gente vai estar velhinho com o saco murcho lá embaixo e a gente, quem sabe, vai ver. Às vezes não, né? E quem sabe vai ver, né? Fiquei sabendo que aqui vai ter aquele... o BRT, o CLT que tem no Rio. CLT? Não, aquele... Acho que é BRT, não é? BRT vai ter aqui no centro de São Paulo. É o plano, né? Então, mas eu vi que isso aí é mais simples porque o trajeto dele é curto, é da cidade, não um trem, né? Mas eu acho que vai ser mais rápido do que isso aí. Mas eu fiquei muito... Eu estava vendo uma notícia, sabia que a cidade de Osasco, ela tem o segundo melhor PIB entre, 21 as capitais do país. Osasco bate nessa, o PIB de Osasco é gigante, cara. Ela só perde para 3 capitais do Brasil. PIB total, né? Não é per capita. Não, total, cara. Ela só perde para o Rio de Janeiro, de capitais, né? Brasília e
eu acho que em São Paulo mesmo, e daí Sério? o PIB de Osasco é Eu fenomenal. sempre tive a imagem que Osasco é um lugar meio pobre, assim. Não, tem sua pobreza, mas é rica, uma puta cidade rica. Mas deve ter se desenvolvido nos últimos anos, né? Sim, sim. Porque às vezes, tipo, tem. Isso eu já percebi, sabe? Quando eu era moleque, eu fui pra Irlanda, acho que eu já falei, né? Aham. Daí passou 20 anos, nunca mais acompanhei, não lia tanto sobre a Irlanda. Daí eu fui ver o PIB per capita dos caras é 2, 3 vezes maior do que o inglês. E antigamente, tipo, a Irlanda era pobre, os ingleses discriminavam. Né? Eu vi falar que a Irlanda investiu muito nessa parte de receber muito turista, né? E receber intercambista, Não, e né? tem muito investimento financeiro, porque esses negócios que às vezes o PT fala, não, vamos começar a taxar investimento, dividendo, não sei o quê. Os caras cortaram tudo isso. Por quê? Porque daí vai o mundo inteiro investir. Sim, lógico, eu atraio o quê? Eu atraio os caras para investir. O mundo é global, aqui. O cara acha que vai dificultar a vida. Eu vou taxar os ricos, tá bom, eu vou para o Uruguai. É muito mais fácil. Vai para outro lugar. Lógico, eu vou para o Uruguai, vou para o Paraguai, muito mais fácil. Vai para Singapura, sim, sabe? O cara lá, o cara mais rico do Brasil, às vezes muda isso, mas o cara, o sócio do cara do Facebook. Do Facebook. Tipo, o cara hoje, ele não tem mais empresa, só tem investimento, basicamente, né? Porque ele não participa mais do Facebook. Quem assistiu o filme sabe que deu muito problema. O que o cara fez? O cara falou, vou ser cidadão de Singapura, cara. Sim, lógico. Por quê? Porque lá não tem taxa. O cara não tinha nada a ver com Singapura. O cara não quis saber dos Estados Unidos, não quis saber do Brasil, que ele já era cidadão. Singapura tem segurança, puta segurança legal. E o cara investe lá, é um dos países mais seguros. Daí o cara viaja para os outros lados, ele vive, esse bobear, ele nem vive tanto em Singapura, fala que vive. Agora o pessoal fica com a ilusão que vai taxar esses caras. Os ricos vão embora. Se ele é rico, ele tem dinheiro, vai embora. Vou taxar os bilionários. Daí acaba um país sem bilionário e tudo que ele pode gerar naquele país também vai embora com ele. Vai no espaço. Tá bom, galera. Esse foi o nosso giro de notícias, nossos comentários, nossa visão. Logo mais, esse camarada, professor cientista aqui, ele vai trazer notícias nossas lá de... Ele vai estar na Europa, mas de Helsinki, né? Então é isso. Dá aquele like, né? Dá aquele like pra gente e manda lá uns comentários. Um beijo, Japa. Falou, galera. Até mais.